Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho, e a lição de hoje tem como título Locais na Jornada. Antes de começarmos, vamos orar a Deus pedindo que Ele se faça presente conosco e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa jornada, naqueles momentos que são tranquilos, mas também nos momentos difíceis também, que nós possamos nos lembrar disso e que agora possamos estudar a Tua palavra, aprender um pouco mais sobre como o Senhor cuida de nós e qual é a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito Santo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição, como eu disse, tem como título Locais na Jornada. E começa trazendo um trechinho do Salmo 23, o verso 3, que diz assim: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí a lição comenta o seguinte: imagine as veredas da justiça, estendendo-se ao longe. Você não consegue ver o fim, mas sabe que no final da jornada está o lar, a casa de Deus. Ao aproximar mais o olhar, você vê aonde os caminhos levam. É possível ver alguns lugares com clareza, mas outras partes estão totalmente obstruídas por obstáculos grandes ou perigosos. Algumas vezes, o caminho desaparece atrás de um cume. Algumas partes dele são fáceis de percorrer, outras são difíceis. Foi exatamente assim quando Israel viajou do Egito para a Terra Prometida. Vocês se lembram da jornada do Êxodo, quando eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida? Eles passaram por caminhos difíceis, em alguns momentos fáceis, outros difíceis, passaram por provações, tiveram muito medo, principalmente ali no Mar Vermelho, não é? Ficaram com medo dos egípcios que estavam vindo para destruí-los. Quantas coisas, quantas experiências eles passaram. E a lição traz o seguinte aqui para nós, ó. Identifique a partir do Salmo 23 os locais pelos quais Davi observou as ovelhas passando ao seguir as veredas da justiça e ao se dirigir à casa do Senhor. Você já parou, meu querido irmão, minha querida irmã, para reparar quais são esses locais? Davi fala de pastos verdejantes, águas de descanso, mas também fala do vale da sombra da morte. No entanto, mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Ele é o nosso pastor, diz Davi. E ele diz que, Davi dizendo, né, que ele não temeria porque Deus estava com ele, mesmo no vale da sombra da morte. E a lição continua trazendo o seguinte: mas por que esses caminhos são chamados de vereda da justiça ou caminhos retos? Eis 4 razões importantes. São caminhos retos, pois nos levam ao destino certo, a casa do pastor, porque nos mantém em harmonia com a pessoa certa, o próprio pastor, porque nos treinam para sermos pessoas retas, como o pastor, porque nos dão o testemunho certo, à medida que nos tornamos pessoas retas, damos glória ao Senhor. São caminhos retos ou justos, quer o caminho seja difícil ou fácil. É importante perceber que, quando Deus nos guia, não é simplesmente uma questão de entregar um pacote ao seu destino. É muito mais do que orientação e proteção. Como os muitos exemplos em toda a Bíblia em que Deus guia seu povo, seja conduzindo Abraão por suas promessas, ou Israel pela coluna de fogo e pela nuvem, quando ele está guiando, trata-se sempre de treinar seu povo na retidão. Vocês conseguem entender isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Seja o caminho fácil, seja o caminho difícil,
Deus está treinando o seu povo na retidão, na justiça. E aí a lição finaliza com algumas perguntas para a nossa reflexão. Você está ciente de que a retidão é a prioridade do pastor para a sua vida? As provações podem fazer com que você reflita melhor o caráter de Cristo? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês estão cientes de que a retidão é a prioridade de Deus para as nossas vidas? Que Ele deseja que nós sejamos mais semelhantes a Ele no seu caráter? Que nós possamos refletir o caráter de Cristo para as pessoas? Eu refleti em algumas coisas depois dessas perguntas. A primeira delas, nessas situações, nas situações de provação, onde nós passamos ali por estresse, por dificuldades, nessas situações, o contraste entre o bem e o mal fica mais nítido, entre o certo e o errado. Outra coisa que eu refleti aqui, é que muitas vezes queremos a saída mais fácil, ou aquela que acabe com o sofrimento mais rápido, independente se isso está de acordo com a vontade de Deus ou não, de acordo com a palavra de Deus ou não, se isso é certo ou não, mas queremos resolver o nosso problema. E aí eu me lembrei de Israel, como a lição citou aqui, saindo do Egito, não é? E quando eles estavam na sua jornada, indo para a terra prometida, quantas vezes eles não quiseram voltar para o Egito, voltar para o lugar onde eles eram escravos, mas eles diziam: lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos isso, lá nós tínhamos aquilo, estamos com saudades disso. Quantas vezes nós temos vontade de voltar para os nossos antigos hábitos, para os nossos vícios, para coisas que são prejudiciais, extremamente prejudiciais a nós, só porque estamos sofrendo talvez de uma abstinência, ou ainda porque aquilo lá era mais fácil, aquilo não incomodava a nossa consciência. E hoje, quando nós aprendemos a vontade de Deus e vemos que algo que praticamos era errado, aquilo incomoda a nossa consciência e não queremos ter essa sensação de incômodo. Finalmente, uma outra reflexão aqui. Quando estamos passando por estresse e provações, normalmente ficamos revoltados, rudes, egoístas, mal-humorados. Olha só, como que a gente se comporta durante as provações? Será que passamos com um sorriso no rosto? Tenho aqui alguns textos da Palavra de Deus que me vieram à mente. Tiago, capítulo 1, versos 2 até o 4, onde está escrito o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Será que podemos realmente ter motivos de alegria? Quem está escrevendo isso é Tiago, uma pessoa que passou por muitas provações, por muitas privações, por conta da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. E ele continua dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha só, para que possais ser perfeitos, íntegros e nada deficientes. A perseverança é algo importante, querido irmão, querida irmã. Deus nos alerta sobre isso na sua palavra. Precisamos ganhar experiência nas coisas de Deus. E às vezes essa experiência vem passando por situações difíceis. Mas nessas situações aprendemos a confiar em Deus. Pedro, um pouquinho mais à frente, na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer o seguinte: 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 até o 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou, queridos irmãos e queridas irmãs, para uma herança incorruptível, ele continua dizendo, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados pelo poder de Deus também. E ele continua dizendo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como a lição falou, aqui temos a questão do testemunho correto, para que redunde em glória e louvor para a honra de Deus, para que nós possamos mostrar o caráter de Deus para as outras pessoas, um caráter justo, um caráter íntegro, um caráter compassivo, perdoador. Muitas vezes precisamos perdoar aqueles que nos trazem o sofrimento, e isso é um testemunho do caráter de Deus, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele sofreu no nosso lugar. Finalmente, o último texto que eu gostaria de ler está em Deuteronômio, capítulo 8, falando sobre a experiência do povo de Israel sendo conduzido até a terra prometida. Falando sobre a experiência do povo de Israel sendo conduzido até a terra prometida, nós vamos encontrar um texto que Jesus usou e se referiu a ele muito tempo depois. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vocês se lembram de quando Jesus usou esse texto? Quando ele estava sendo tentado por Satanás após 40 dias sem comer, lá no deserto da tentação? Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ele usou esse texto da história e da experiência de Israel para manter ali a sua fidelidade a Deus. Muito importante isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos fazer isso também. No entanto, nesse texto nós conseguimos ver que Deus cuidou do povo. Apesar das provações, Deus esteve com eles o tempo todo. E a partir do verso 4 nós vemos o seguinte: Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus cuidou do povo naquilo que eles precisavam. E Deus estava provando para ver o que estava no coração daquele povo. Hoje, muitas vezes nós passamos por provações e Deus permite isso também para saber o que está no nosso coração. Mas será que Deus não sabe já o que está no nosso coração? Sim, Ele sabe, mas muitas vezes nós não sabemos. E nós
Quando passamos pelo momento da provação, temos as nossas intenções, as nossas verdadeiras intenções, os nossos verdadeiros motivos revelados. E é aí que podemos então nos achegar a Deus e pedir: Senhor, me transforma, Senhor, me muda, Senhor, me ajuda. Que essa seja a nossa experiência. Agora, nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.